Críticas e elogios ao presidente Lula no que diz respeito às relações internacionais. Críticas duras por ter recebido em Brasília o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que é acusado de comandar uma ditadura no nosso vizinho. Mas elogios ao presidente Lula pelo protagonismo de volta nas relações com os países da América do Sul. A reinserção do nosso país à Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. Será que o presidente Lula está acertando mais ou errando mais na política internacional? Durante o encontro nos últimos dias em Brasília, Lula propôs 10 questões para serem avaliadas, entre elas moeda única, cooperação nas áreas da saúde, educação, defesa, infraestrutura e meio ambiente. Para fazer uma análise desse quadro, nós estamos recebendo o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, professor de Geopolítica da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, Dani Zaredini. Professor, seja bem-vindo ao Palavra Aberta, obrigado pela presença. Avaliação do senhor, o presidente Lula, nos últimos dias, acertou mais do que errou, errou mais do que acertou? Em primeiro lugar, meu abraço a vocês e a todos os ouvintes, é um prazer estar de volta a Itatiaia. Acerta mais do que erra, com certeza, porque hoje a necessidade de integração do Brasil e de qualquer outro país ao sistema internacional, à sociedade internacional, é fundamental para que a gente possa alcançar desenvolvimento e prosperidade. A Unasul foi uma iniciativa muito importante, né, lá atrás, na busca desse equilíbrio entre uma integração que seja de infraestrutura, uma integração técnica, com uma dose adequada de integração política, muito necessário para a coordenação política, para a cooperação, em todos os âmbitos, seja na saúde, nas relações exteriores, seja no agronegócio, no comércio. Então eu vejo que a iniciativa do presidente Lula é muito importante. Agora, é claro, hoje vivemos um tempo muito diferente de 20 anos atrás, né? Quando a gente pensa no início do século XXI, as ondas, né, ou de governos de direita ou de governos de esquerda, hoje a realidade da nossa região é um pouco diferente. Nós temos sociedades divididas, nós temos governos que estão mais à direita, mais à esquerda, mais centro-esquerda, né, centro-direita. Então é muito mais difícil a gente chegar a um ponto de equilíbrio nessas discussões. De toda forma, a tentativa de conectar o Brasil, que tem uma liderança intrínseca, tem uma liderança nacional implícita pelo tamanho da nossa população, pelo tamanho da nossa economia, pelo tamanho das nossas forças armadas, do nosso agronegócio, da nossa indústria de aviões. É muito importante que a gente possa, de fato, ser um país presente na América do Sul, né? E a presença do Brasil, ela gera estabilidade regional. É esperado que um país do nosso tamanho, com a nossa força, né, com o nosso passado, né, de presença positiva na região, ele possa retornar e assumir essas responsabilidades. Agora, é claro, o maior desafio é como lidar com essa parte humana de quem representa o executivo e de quem representa a política externa brasileira, que é o presidente da República, né? Então, esse aspecto da diplomacia presidencial, ele é relevante. E aí é quase que inescapável, né? Cada presidente tem uma visão de mundo, tem uma predileção política, e de uma forma ou de outra isso escapa, aparece em algum momento, né? Isso já aconteceu com o presidente Bolsonaro, aconteceu com o presidente Collor, aconteceu com o presidente Fernando Henrique Cardoso e aconteceu também muito com o presidente Lula. Então, é necessário reintegrar a Venezuela, não tem dúvida nenhuma, isso não é um problema que o Brasil enfrenta sozinho. A Síria acaba de ser reintegrada à Liga Árabe, volta a ter relações com muitos países do Oriente Médio, com um presidente que foi acusado de genocídio, como o presidente Bashar al-Assad, mas o interesse nacional em determinado momento se coloca como mais importante. Então, ele começa a ser reintegrado a essa relação com o mundo árabe, né? Mesma coisa o presidente Biden, que também, com problema na Ucrânia, se reaproxima da Venezuela, buscando reativar os acordos de venda e de compra de petróleo venezuelano. Se chama pragmatismo. Então, se por um lado é muito importante para o Brasil trazer novamente a Venezuela, que possui a maior reserva de petróleo do mundo, tem uma posição estratégica no Caribe, né? O problema, aí vem as críticas, né, sobre o presidente Lula, é como ele apresenta essa reaproximação.
Então, dizer que o problema político na Venezuela é simplesmente uma narrativa que é criada é um pouco demais, né? Se fosse uma narrativa, nós não teríamos milhões de venezuelanos em toda a América do Sul, em toda a América Latina, né? No Brasil, na Colômbia, no Peru. Claro, talvez a natureza do problema venezuelano não seja como a mídia coloca, mas um problema político existe. Professor. E dizer que aquilo se resume a uma narrativa é um pouco demais. Então, de um lado, tem um ganho muito forte para a nossa política externa, que é a gente retomar o nosso protagonismo, retomar a nossa posição na região. E, por outro lado, é como que o presidente vai calibrar um pouco melhor essa linguagem, né, que possa agradar, né, a direita, a esquerda, e a centro-direita e a centro-esquerda, na busca do que é o mais importante, né? A volta do Brasil no cenário internacional, a busca pelo desenvolvimento, né, a busca pela prosperidade da nossa população. Professor, o senhor falou que é importante a reintegração da Venezuela na Unasul. E essa relação, essa reaproximação, né, do Brasil com outros países, especificamente a Venezuela. Houve muitas críticas nos últimos dias em relação à postura do presidente Lula no tratamento dado ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Qual que seria o caminho, então? O senhor está apontando aí que houve sim uma falha nesse tratamento, né? E principalmente quando o presidente Lula comentou questões relativas, questões internas do país, considerando isso apenas uma narrativa. Qual que seria o caminho, então, para o presidente? Um caminho mais de neutralidade? Qual seria a possibilidade mais adequada? Era recebê-lo no Brasil e utilizar todo o protocolo de um chefe de Estado, de um chefe de governo, não é? Mas utilizando desse mesmo protocolo para não se expor tanto, né? No sentido de chegar ao ponto de uma defesa muito ideológica do governo venezuelano. Eu acho que esse é o equilíbrio. O problema não é recebê-lo aqui, porque o governo anterior exagerou na quebra da relação com a Venezuela. O governo anterior, inclusive, em alguns momentos, sinalizou com a possibilidade de uma intervenção militar junto com os Estados Unidos na Venezuela, uma coisa impensável, uma coisa absurda, né? Então foi um exagero também. Claro que o que aconteceu agora não é da mesma intensidade, nem da mesma natureza de problema, mas que, de fato, defender a natureza daquele regime, dizendo que o que acontece na Venezuela é um conto de fadas, né? É uma fábula, é um pouco demais. Então, ele deveria recebê-lo como recebeu, né? Com todas as honras de um chefe de Estado, de um chefe de governo, como presidente, né? Mas ter esse cuidado e não se contaminar e deixar tão claro, né, os posicionamentos pessoais, ideológicos, o que nos distancia um pouco desse caminho, que é o caminho da nossa política externa, que é o pragmatismo. Professor, para a gente finalizar, para o cidadão comum, para a população, o que significa o Brasil ter boas relações internacionais? Porque muita gente fala assim, o presidente da República está viajando demais, já fez 10 viagens para o exterior em poucos meses de mandato, recebendo o Nicolás Maduro, recebendo presidentes de outros países aqui. Para o cidadão, é positivo ter um Brasil com boas relações com países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países da América do Sul, países da região, né, do leste europeu, enfim, boas relações? É muito importante. Hoje nós vivemos uma realidade conhecida como uma realidade interméstica. O que é essa realidade interméstica? É a realidade nossa do dia a dia que mistura o internacional com o doméstico. O preço da gasolina, do óleo diesel, o preço da arroba do boi, o preço da soja e do milho, o preço da universidade, da escola privada, ter emprego ou não, é muito importante. Tem que viajar muito, tem que buscar dialogar bem com os Estados Unidos, bem com a Europa, bem com a Rússia, bem com a China. Nós temos que ter um trabalho muito cuidadoso em reforçar essas nossas relações, porque afeta diretamente o cidadão comum. No seu emprego, ele vai ter mais emprego. Porque quando nós exportamos mais, nós aumentamos a nossa pauta de exportação, o agronegócio vai ter de contratar mais, o supermercado vai ter de contratar mais. Quando a gente tem uma boa relação com o mundo, cria estabilidade regional, a gente consegue melhores condições de importar
adubo, fertilizante, a gente consegue ter uma condição de negociação do petróleo, do combustível, do óleo diesel, da gasolina. Então, isso é essencial para nós. Nós temos que estar conectados com esse mundo e ter a habilidade de transformar a cooperação regional com esses 11 países que nos visitaram em prosperidade, em desenvolvimento econômico, em aumento de exportação, importação de produtos que nós necessitamos numa condição melhor. Então, o cidadão comum brasileiro, né, vamos falar assim, o povo brasileiro tem que entender que as relações internacionais hoje afetam diretamente a vida de cada um de nós. De quanto nós ganhamos, de quanto nós podemos melhorar na nossa vida. Professor, entre os 10 temas propostos pelo presidente Lula para serem avaliados pelos países da Unasul, algum chama mais atenção ou causa um certo tipo de preocupação, como, por exemplo, criação de moeda única? Hoje nós vivemos uma realidade que revela como que os países buscam alternativas ao dólar. A crise ucraniana fez a Rússia negociar boa parte da sua economia com os países que ela mantém relações comerciais em rublos. A China começa a negociar com outros parceiros, né, em sua moeda. E o Brasil é um defensor também, né, de uma transformação nesse sentido. Por quê? Porque o livre-cambismo, tendo como ponto de referência o dólar, isso foi uma realidade pós-Segunda Guerra Mundial. E essa realidade mudou muito. A China, a Índia, o Japão, a própria Alemanha, o Brasil, né, a Turquia, países em ascensão no mundo inteiro, eles hoje dependem do dólar. E isso é muito custoso, porque a mudança, né, de moeda para transacionar com o dólar, isso é custoso. Então, pensar, né, uma moeda única para a região, eu acho que é algo interessante. Acho que é algo importante, mas tem que ser pensado com muita cautela, no equilíbrio adequado entre uma cooperação regional que seja técnica, infraestrutura, bem pensada, do ponto de vista da estabilidade econômica e monetária, e deixar um pouco de lado o ativismo mais partidário, mais político, pensar político do ponto de vista aristotélico, né? Da prática da política como a busca do bem coletivo, do bem comum e do bem viver. Então, eu vejo que o mais importante seria isso. A moeda única, ela pode amadurecer, essa é uma discussão antiga do Mercosul. Agora, a Unasul, talvez ela volte numa perspectiva mais equilibrada entre técnica e ideologia partidária, que é muito importante para nós todos, tem que ter essas duas coisas, né? Mas que é uma realidade do mundo. O mundo hoje usa muito menos o dólar. E o problema dos Estados Unidos em nos visitar agora e dizer há um perigo que vem da China, há um perigo que vem da Rússia, é porque isso põe em prova a sua própria hegemonia, a sua própria liderança, né? E eles buscam de todas as formas tentar resguardar a América Latina. Mas para isso eles também têm que propor, né, uma política regional que possa levar à prosperidade desses países. E essa busca dessa integração regional, ela é muito importante sob a liderança brasileira, porque nós estamos tentando transformar a América do Sul numa fortaleza que possa nos defender dessas mudanças sistêmicas que vão acontecer nos próximos anos na busca da prosperidade, da sobrevivência das nossas populações, principalmente do povo brasileiro. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e de Geopolítica da Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, Dani Zaredini. Professor Dani, obrigado pela presença do senhor, pela contribuição. Um grande abraço. Eu que agradeço, sempre é um grande prazer estar com vocês. Obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima.